Próximo slide, a gente vai agora entrar Daniel. A gente vai pular um bom período aí da história, certo? Aqui, só para dar em um minuto assim, um panorama dessa história. Depois de Moisés, ele escreveu a lei, ali Moisés já falou sobre Cristo, já falou sobre um Messias que viria futuramente e tal. Começou o período dos juízes, porque o povo começou a crescer. Moisés trouxe esse povo, na verdade, para a terra prometida, liderou essa peregrinação para a terra, até que Josué entrou na terra com aquele povo, e a partir de Josué, depois de Josué, o próximo livro é Juízes, e aí os juízes começaram a julgar aquele povo. Tem vários juízes importantes, até que o povo queria um rei igual às outras nações, e aí Deus, o povo escolheu Saul, depois o governador que Deus queria, né, o rei que Deus queria era Davi, depois vem Salomão, todo o período dos reis, tem vários reis, aí o reino se divide, o reino do norte, o reino do sul, tem mais de 20 reis no norte, mais de 20 reis no sul, tem toda a história dos reis, e até que a história dos reis termina com a invasão de um império estrangeiro, que é o império assírio primeiro no norte, e depois o império babilônico no sul. Aí o império babilônico, ele toma toda aquela terra, ele se torna o grande império da época, assim como foi o Egito lá atrás. Agora já era o babilônico, ainda existia o Egito, mas a Babilônia tomou uma proporção enorme com Nabucodonosor. Ele invadiu o reino de Judá e levou cativo vários dos líderes do povo de Deus, do povo judeu, inclusive Daniel. Aí a gente chega num outro contexto, é uma outra época, muitos e muitos anos já se passaram, mas a história de certa forma se repetindo. A gente tem um outro governo opressor, que agora é a Babilônia. E ele, Nabucodonosor, que era o imperador desse reino babilônico, ele toma os principais líderes do povo e leva lá para a Babilônia. Faz uma deportação, leva eles para o exílio, que a gente chama, certo? Eu já estou falando agora do período exílico. Então, eu já estou indo lá para o período dos profetas. São os últimos livros do Antigo Testamento. São vários profetas, mas eu estou destacando só Daniel nesse momento. A gente tem os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E depois todos os outros profetas menores, que eu não vou mencionar aqui, senão a gente vai ficar muito tempo. Não é o objetivo. Mas Daniel, ele nasceu num contexto de cativeiro. Aliás, ele nasceu num contexto em que Babilônia estava crescendo, até que ele foi levado para a Babilônia. O cativeiro babilônico trouxe, então, o exílio, a opressão e o paganismo. Daniel enfrentou toda essa pressão de abandonar, vamos dizer, sofreu a pressão e a tentação de abandonar a sua fé diante de toda aquela situação, em meio a uma crise cultural e hostil que se instalou naquela época. Então a gente tem aí, o povo, nessa época, se desviou de Deus, passou a desobedecer a Deus, a lei de Deus, porque tudo que Moisés havia escrito lá atrás estava muito claro, mas o povo não queria cumprir a lei, não queria uma vida de integridade, como eu falei aqui, não queria cumprir o princípio bíblico, o princípio da palavra de Deus eterna. Eles queriam viver de acordo com o paganismo da sua época. Então, esse foi um dos motivos de Deus ter permitido que o seu povo fosse conquistado pela Babilônia, por causa do próprio pecado. E, na verdade, a história de Israel, quem lê o Antigo Testamento sabe que a história do povo de Deus é uma história de desobediência. Infelizmente, a gente diz isso, e isso não é nada contra o povo judeu, mas eu acredito que se fosse qualquer povo, faria a mesma coisa, né? Porque o judeu, ele representa a humanidade. É o povo que Deus escolheu que representa a humanidade. Então, a partir dessa situação de opressão que Daniel estava vivendo, por isso que eu estou falando que as coisas se repetem, certo? Em todos os períodos da história, nós vemos a opressão do ser humano em relação ao ser humano. Um ser humano oprimindo o outro, e sempre a injustiça prevalecendo. Dentro desse cenário, Deus chamou quem? Daniel. Próximo slide. Daniel, capítulo 1, versículo 20, diz que Nabucodonosor, deixa eu até ler esse texto aqui, eu tenho esse texto. Diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, Jeoaquim era um daqueles reis que eu tinha citado, é o rei do reino do sul, do reino de Judá, o último rei do reino de Judá, né? Diz ali então: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Jerusalém é a capital do reino de Judá, do reino do sul. Eu falo reino do sul porque, em determinado momento, o reino foi dividido, né? Com Salomão, o reino foi dividido. Aí ficou 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. São 12 tribos, então 10 tribos ficaram para o norte e 2 só para o sul.
O reino do sul é o reino de Judá. O reino do norte, o reino de Israel. Então, veio o rei da Babilônia, sitiou Jerusalém, ou seja, invadiu. Pensa assim, a Rússia não está invadindo lá a Ucrânia? Mesma coisa, veio a Babilônia e invadiu e sitiou Jerusalém, a capital do reino do sul de Judá. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos. E também alguns dos utensílios do templo de Deus. Nessa época o templo estava construído. E Nabucodonosor entrou no templo e levou os utensílios do templo para a Babilônia. E levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, que fica na Babilônia. E os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Deus aí com letra minúscula, né? É o Deus de Nabucodonosor, que na verdade é um ídolo. Versículo 3. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Versículo 4. Ele queria jovens sem defeito físico, de boa aparência. Ele queria jovens cultos, inteligentes, que dominassem vários campos de conhecimento e que fossem capacitados para servir no palácio do rei. E ele os ordenou para que eles lhes ensinassem a língua e a literatura dos babilônios. Versículo 20, pula lá para o 20. E em todo assunto de sabedoria e inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores. Até aí. Então, o que diz o texto? Daniel 1:20. Ele os achou 10 vezes mais inteligentes, mais doutores, mais capacitados do que todos os que haviam no reino. E dentre esses estava Daniel. Aí tem Sadraque, Mesaque e Abednego também. Mas eu quero destacar aqui agora Daniel. Porque Daniel, perceba, ele já veio pronto. Ele veio com toda a capacidade e conhecimento, veja o que diz o texto, toda a capacidade, com vários campos de conhecimento. Ele sabia toda a ciência da sua época. Ele sabia todo o conhecimento que tinha de mais avançado que uma pessoa pudesse saber, ele sabia. Ele era alguém capacitado. E mesmo assim, Nabucodonosor queria que esses jovens aprendessem a língua e a literatura deles, ou seja, que eles lessem todos os livros que eles haviam produzido, todo o conhecimento, e adquirissem ainda mais conhecimento. Quem conhece a história sabe que Daniel se tornou também um agente de transformação de Deus dentro da Babilônia. Lá naquele lugar opressor, Daniel foi usado e depois também foi usado por Deus para governar aquele povo. Daniel conseguiu assimilar então o conhecimento dos babilônicos sem comprometer a sua fé, mantendo a sua integridade e permanecendo fiel a Deus, demonstrando uma capacidade notável de navegar em diferentes sistemas de pensamento e de cultura. Esse é também o nosso desafio, de conhecer a palavra de Deus, mas também conhecer a ciência do nosso tempo e navegar entre uma coisa e outra sem se contaminar. Sem ser impactado ou sem receber a influência a ponto de transformar a sua fé, ou de perder a sua fé, ou de negar a sua fé. E isso é possível? É possível. E se viver por essa fé, e se preciso morrer por ela. Porque foi isso que aconteceu com muitos dos apóstolos, com muitos dos profetas também. Viver por essa fé, e se preciso, morrer por ela. Tomara a Deus que não precise. Mas e se precisar? Quantos estariam dispostos? Isso é o resultado de alguém que é íntegro, que encara sua fé com integridade, a integridade moral que eu estava falando. A integridade moral estava presente na vida de Daniel, e é por isso que ele foi usado por Deus de forma extraordinária, a ponto de, por meio do testemunho dele, Deus, porque Daniel não viveu só no período de Nabucodonosor, ele viveu no período também do Império Persa, a ponto de ele também ser usado com poder, com graça, depois naquele outro período, que foi o período de outro império, que dominou o Império Babilônico, o Império Persa. E ele foi extremamente usado por Deus, porque ele tinha uma formação na palavra e tinha uma formação também no conhecimento e na ciência do seu tempo. Ele sabia, ele era um homem de formação. Não só
por ter sido criado no palácio, porque ele também foi criado no palácio, porque o Nabucodonosor ele queria homens que fossem que tivessem uma formação dentro da nobreza do povo. E foi daí que ele foi tirado. E ele se tornou governador, Daniel se tornou governador, ele se tornou conselheiro de reis, ele se tornou um profeta messiânico, pois ele tinha essa formação, essa dupla formação, tanto espiritual quanto também intelectual. Ele era formado tanto na ciência caldeia, que é a ciência babilônica, dominava astronomia, matemática, arquitetura e até os sistemas religiosos babilônicos, e tinha também integridade espiritual, manteve a sua fé inabalável, demonstrando que é possível navegar entre culturas e diferentes convicções.